João escreveu inspiradíssimo essa passagem bíblica no capítulo 3 e o verso 16. Todos conhecem, mas vamos juntos ler novamente. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, outras traduções diz seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche sua Bíblia, coloque no banco nesse momento. Eu gostaria que você pegasse a mão desse irmão agora. Você vai cear com ele. Você vai morar no céu com ele. Você vai viver eternamente com ele. Portanto, diz para ele assim: meu irmão, você já conhece o amor de Deus? Pode se sentar. Irmãos, este é o primeiro versículo, ou a primeira passagem bíblica que nós temos contato quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. E ainda ontem, quando meditava na Bíblia, passando pelo Evangelho de João, parei novamente no capítulo 3, e o versículo 16, e mais uma vez, pela infinita misericórdia de Deus, o texto, de forma brilhante, salta das páginas bíblicas e atinge o nosso coração de uma forma extravagante, pois é assim que o Espírito de Deus faz com aqueles que reverenciam e apreciam o texto bíblico. João capítulo 3 não fora um versículo somente para decorar. João capítulo 3, como já disse um dos pais da igreja, Martinho Lutero, Lutero disse que este evangelho, e precisamente o capítulo 3, verso 16, é tão importante que ele denominou como pequeno evangelho. Jan Hus, um dos principais também revolucionários pais da igreja, denominou este evangelho como âncora. João capítulo 3, versículo 16, é a âncora da fé cristã. Se você sabe bem, preste atenção, se você sabe bem, João capítulo 3, versículo 16, você tem um resumo importantíssimo do evangelho. Se você sair para as ruas e pregar só João capítulo 3, versículo 16, você tem base bíblica o suficiente para, assim, confirmar ao pecador que ele de fato precisa de Deus. João capítulo 3, versículo 16, é o pulmão da Bíblia, é o coração da Bíblia. Sem João, esse capítulo 3, precisamente o verso 16, não haveria como entendermos o evangelho. João é especialista em amor, alguns chamam de apóstolo do amor. João conhecia do que era amor. Se tinha um dos discípulos que entendiam de forma profunda o que era amor, é João. Mas João é aquele que tem tanta intimidade com Jesus, que ele inclina a sua cabeça ao ombro de Cristo para falar com Jesus. Pensa na intimidade, meu irmão. João é aquele que quando Jesus vai ao Getsêmani, ele é chamado para estar lá também. João é aquele que quando Jesus entra dentro de uma casa e diz: Talita cume, a ti te digo, levanta e anda. Ele está lá. João está em todas as principais ocasiões do ministério de Jesus. Por isso João entendia profundamente o que era amor. É claro que quando eu falo de amor, eu não estou falando dos outros tipos de amor conhecido. Aliás, existem 4 importantes tipos: o amor estorge, o amor filos, o amor eros e o amor ágape. Eu estou falando de um amor ágape, que é o amor de Deus. O amor que João vai tentar explicar, mas não consegue explicar. E quem está falando do assunto é um especialista no assunto, mas ele não consegue explicar o amor de Deus. João pode explicar todos os tipos de amor, por exemplo, o amor filos, o amor de um irmão para com o outro. João poderia explicar o amor eros, o amor de um homem para com a mulher. João poderia explicar o amor estorge, que era o amor entre as famílias, o amor entre a comunidade.
Mas quando ele entra no amor ágape, ele se perde. E a única frase que João coloca é tal maneira. Não consegue explicar. E eu queria aqui decifrar o que o Espírito de Deus colocou no meu coração. E é claro, falou comigo, porque o principal necessitado de ouvir isso sou eu. Eu não posso transmitir uma mensagem sem antes Deus falar comigo. E nunca em todo o tempo da minha vida cristã, e eu não tenho problema em dizer isso, em todo o tempo da minha vida cristã eu nunca dependi do amor de Deus como eu estou dependendo nos dias de hoje. Como eu estou vivendo hoje pelo amor de Deus. Como que o amor de Deus na minha vida tem sido próximo, notório, necessário. Eu nunca, pastor, mas você não converteu? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu nunca precisei, eu nunca desesperei pelo amor de Deus, como eu estou desesperado pelo amor de Deus nos dias atuais. Eu não sei se você já passou por isso, mas só quem conhece e necessita de misericórdia são os desesperados. Quando no sermão da montanha, em Mateus capítulo 5, Jesus vai falar: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ora, você logo aprende que quem precisa de consolo é só quem chora. Quem depende do amor de Deus é quem um dia sentiu ódio. Quem depende do amor de Deus é quem um dia sentiu sozinho. Quem depende do amor de Deus é quem um dia sentiu abandonado em meio à multidão. Por isso, dentre as diversas experiências, são 20 anos, vai se fazer 20 anos de convertido. Eu nunca dependi do amor de Deus como eu estou dependendo nos dias atuais. Por isso que quando eu lendo o texto, eu falei, texto muito simples. Aliás, quem tem o hábito de pregar, tem pregadores aqui, sabe o que eu estou dizendo. Quem tem o hábito de pregar é só pegar João 3:16 e ir para a igreja e pregar. Mas quando eu olhei para o texto, e aí eu comecei a perceber algumas coisas, pastor Márcio, que eu não tinha percebido antes. Bom, uma pergunta veio à minha mente: por que é que o amor de Deus é tão grande? Se João não consegue explicar, ele vai explicar por que ele é tão grande. João só não sabe o que é o amor de Deus de forma precisa, ele não consegue colocar no papel. Mas ele vai explicar por que é tão grande. Você sabia que a causa de 90% das pessoas que perderam a fé, largou o evangelho, largou a cruz, é por não entender o amor de Deus? Você sabe que pessoas que vivem na igreja, frequentam a igreja, contribuem com a igreja, são participantes da igreja, mas nunca experimentaram o amor de Deus? Você sabe que existe isso? Você sabe que existe uma grande probabilidade que no dia do juízo, chegarmos diante de Deus, e aquela frase que o texto bíblico diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, está completamente ligada ao desconhecimento do amor de Deus? Nós reclamamos às vezes por não conhecer o amor de Deus. Nós murmuramos por não conhecer o amor de Deus. Nós afastamos a fé por não conhecermos o amor de Deus. Nós não oramos como convém por não conhecermos o amor de Deus. Nós não pregamos as pessoas por não conhecer o amor de Deus. Como é que eu vou falar do amor de Deus se esse amor não é real para mim? Em suma, se for trazer isso para a língua popular, o que existe de pessoas mal amadas, mas muito mal amadas. E eu não estou falando mal amadas pelo seu cônjuge, aí seria amor eros. Não seria ser mal amado pelo seu irmão, aí seria o amor filos. Não seria mal amado pelo amor estóide, pela família, não. Pessoas que não são, não entendem o amor de Deus, então se sentem mal amadas. Parece que Deus as odeia, porque apostam algo em Deus que Deus não pode dar. Por exemplo, deixa eu explicar isso. A gente interpretou o amor de Deus de forma errada. Se Deus não me deu aquilo que eu pedi, logo Ele não me ama. Se Deus falou comigo de forma dura, que Deus é esse que fala de forma dura? Aliás, Deus é amor. Aliás, esse é um hábito tão frequente em nós, que nós exigimos das pessoas. Meu irmão, trate o outro de forma suave. Não fale duro com ele. Não diga a verdade para ele, porque Deus é amor. Pois é, quem disse que Deus sendo amor, Ele nunca falou a verdade para as pessoas? Aliás, o que o próprio Deus fez em manifestação de carne pelo seu Filho, foi só falar a verdade. Um dia os discípulos demonstraram esse amor que nós entendemos. Senhor, a multidão está com fome.
e nós não temos dinheiro para comprar alimento para esse povo. Olha só o rei do amor, o príncipe do amor, olha o que ele vai dizer: dá-lhe voz de comer, dá vocês. Em outra ocasião, os discípulos dizem: Senhor, o seu sermão está muito duro, as pessoas estão indo embora. Então o mestre do amor vai dizer para eles: vai embora vocês também, vocês querem também? Então nós desconhecemos um pouco do que é amor. Observe que quando você, no amor eros, você ama a sua esposa, ou ama o seu marido, você tem coragem de dizer a verdade para ele. Se vai magoar ou não, você diz a verdade. E é assim que Deus nos trata. Por amar o ser humano, Ele diz ao ser humano aquilo que de fato ele precisa ouvir. E uma das coisas que eu tenho aprendido em João capítulo 3, versículo 16, é que Deus é a providência. Primeira coisa, por que o amor de Deus é tão grande? Por causa da sua providência. Porque Deus, o amor, João está apontando de onde sai o amor. Porque Deus amou o mundo, a fonte do amor que João está referindo é Deus. Quem providencia amor é Deus. Você sabia que essa é uma das orações que precisamos fazer? Deus, dai-me amor pelas pessoas. Se nós não fizermos esta oração e não aprendemos a falar com Deus assim, você nunca vai entender o que é amor. Quem nunca, olha para mim, quem nunca se deparou com uma causa em que você se vê na obrigação de ser defensor daquela causa, mas você não se sente amante daquela causa? Por exemplo, o que nosso país está vivenciando. Você vê cristãos contra a defesa contra a pedofilia. Você vê cristãos posicionando o contrário. Eu acho que a gente não pode fazer isso. Cristão contra a política. Cristão contra os meios de comunicação. Todos eles. Como se isso não tivesse importância alguma. Preste bem atenção. O amor nos faz separar tudo na sua classe devida. Nos faz entender cada coisa no seu devido lugar. Quando João está escrevendo isso, ele está referindo que Deus é a providência do amor. É de lá que sai o amor. Então, se é de lá que sai o amor, a minha função é pedir a Deus que me dê amor. Irmãos, presta atenção. Todos nós, todos os cristãos, todos nós, servimos a Deus, deveríamos ter pelo menos uma vez por mês o hábito de ir nos hospitais, o hábito de ir em um asilo, numa casa de recuperação, num presídio. Por quê? Porque chegando lá você vai deparar, não é com a necessidade somente do outro, você vai deparar, sabe com o quê? Com a sua própria necessidade. Você vai perceber que você não tem aquela causa. Você vai perceber que você está vendo aquela criança ali no orfanato e você não consegue amar aquilo. Como cristão você não consegue respirar aquilo. Como cristão você vê o preso e diz: olha, o lugar dele é ali mesmo, ele tem que mofar ali. Você não consegue amar isso. Aliás, quando deparamos com o texto de Mateus 25, 35 a 36, ler ele é muito tranquilo. Ler ele é muito fácil, mas quando você depara no dia a dia com ele, você percebe que é muito difícil. Por quê? Você percebe um problema seu, um problema nosso. Ei, irmãos, olha para cá, vá longe não, experiência, aconteceu comigo. Quando eu me deparei com estas situações, eu descobri que algumas causas, que são causas do reino, que eu não as tinha. Eu não amava como deveria. E aí eu comecei a rever os meus conceitos de amor. O que é amor para mim? O que é amor de Deus para mim? Será que eu, nas minhas orações, eu já chorei por uma vida? Se uma notícia chegar a você, que alguém se divorciou, você chora por isso? Se uma notícia chegar a você, que um pastor caiu, você chora por isso? Se uma notícia chegar a você,
que alguém perder o emprego, você se lamenta por isso? Qual é a causa que você defende? Qual é a causa que te faz saltar o amor de Deus dentro de você? Foi isso que Jesus nos deixou. Todas essas causas, todas essas necessidades, para que por intermédio de um meio, qual meio? O amor, nós compreendamos tudo isso. Se este amor ágape estivesse instalado em todas as fontes de relacionamento, haveríamos menos problemas. Se você chegasse a sua esposa e dizer para ela: olha, no amor eros, realmente diminuiu. Não tenho o mesmo sentimento que eu tinha por você. Mas vamos levando aí, vamos lutando aí no amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele supera tudo isso. O amor de Deus, ele tudo sofre. O amor de Deus, ele tudo suporta. E não vivendo isso só baseado no amor eros, aliás, este amor eros é um amor platônico. E o amor platônico, qual que é? Amor em filosofia é desejo. Aliás, existe uma frase que eu discordo dela, quando diz que aquilo que você deseja é aquilo que você ama. Nem sempre, nem sempre. Outra frase que diz: aquilo que você deseja, você pode. Nem sempre. Sabe por quê? Por uma coisa: o desejo é infinito. Diga comigo, infinito. Você nunca vai cessar os seus desejos. É uma fonte inesgotável. Este é o amor eros. Esse é o conceito platônico de amor eros. Desejo infinito. Você compra um carro hoje, ano que vem ele já não é muito desejante. Você quer um outro melhor, mais possante, mais bonito, mais novo. Desejo infinito. Agora, o amor de Deus freia os nossos desejos, controla os nossos desejos. E é isso que eu vim falar com os irmãos de forma viva no meu coração para vocês. A ceia já mostra isso. O desejo de alguém é entregue para outro. Quando Jesus parte o pão e coloca na mão dos discípulos, ele está dizendo: eu estou partindo o meu corpo por você. Ou seja, o meu desejo está sendo entregue para você. A segunda coisa, por que o amor de Deus é tão grande? João vai dizer: por causa da sua amplitude. Só que essa amplitude não é em tamanho. João está dizendo que o amor de Deus é tão grande, que ele é capaz de amar pessoas más. Interessante que João está escrevendo para uma igreja fincada na raiz primitiva. E os primitivos acreditavam que Deus só amava Israel. A salvação veio para Israel, Deus amou os judeus e ponto final. Mas havia uma guerra e Paulo vai lutar com ela no Novo Testamento o tempo todo. A salvação veio para os judeus e também veio para os gentios. É claro que os gentios entram depois, por haver rejeitado, os judeus haver rejeitado. Mas a salvação é para judeus e para gentios. E o interessante é que João descreve isso novamente, que Deus amou o mundo. Por isso que a amplitude do amor de Deus é amar as pessoas más. Um segundo, preste atenção, um segundo. Pense no que você fez essa semana. Essa semana, não precisa ser um mês não. Essa semana. Analise, faça uma análise. E tente chegar à conclusão de que você é merecedor do amor de Deus. Pense no que você pensou. Pense no que te deu vontade de fazer. Pense no desabrochar dos seus desejos, onde você entregou os seus desejos. Se você era digno de estar aqui hoje. Se nós, todos nós, somos dignos de estar aqui hoje. Já disse aqui e volto a repetir, é uma coisa que sempre mexeu comigo nos períodos de ceia. Onde
Eu cresci ouvindo: quem não for digno, não toque na ceia. Não existe isso, não é isso que Paulo estava dizendo. Paulo está dizendo justamente ao contrário: não há ninguém entre os senhores aqui digno de tocar nisso. Como tocamos então, pastor? Como nós participamos então, pastor? Como me achego no altar então, pastor? Pela fé. O amor de Deus é tomado pela fé. Ou você acredita que Ele te ama, ou você não acredita. O amor de Deus não é, lembra como amor Eros, mas nem perto passa. Por quê? Se o amor Eros no relacionamento se esfriou, é porque alguém falhou com alguém. Não é assim? Estou frio com você, porque você vem fazendo isso, vem fazendo aquilo, vem fazendo isso, vem fazendo aquilo, e vai se esfriando. No amor de Deus não. O amor de Deus não se esfria conosco. O nosso esfria com Ele. Mas o amor de Deus, aleluia, não se esfria com a humanidade. Seja onde você foi, seja o que você fez, o amor de Deus está no mesmo lugar. Ele está dizendo a mesma coisa, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A terceira coisa: por que o amor de Deus é tão grande? Por causa da sua intensidade. O amor de Deus é tão intenso com o ser humano, mas tão intenso, que o especialista do amor vai dizer assim, quando ele vai descrevendo: porque Deus amou o mundo. Até aí ele está bem, até aí está tranquilo, mas quando ele vai descrever a intensidade desse amor, ele não consegue colocar. De tal maneira quer dizer, não consigo explicar. Aqui não há filósofo que coloca na caneta isso. Aqui não há especialista nenhum que põe na caneta o amor de Deus. Porque como pode Deus amar alguém que ontem estava na prostituição, estava nas drogas, estava no álcool, na vida de engano? Como pode Deus amar uma pessoa assim? Tente compreender isso para você ver se não vai dar um embaraço na sua mente. É isso, lembra o que eu disse? É esse choque que temos quando chegamos nessa realidade. Quando eu percebo um presidiário, um ex-presidiário, assumindo o microfone de uma igreja e pregando. Como? Há 20 anos atrás, 20 anos atrás, eu estava nesse momento agora, numa casa de show. Mas nem passava por minha cabeça estar no altar pregando. Nem passava por minha cabeça me converter. Eu que me converti, eu que tive essa experiência de 20 anos, até hoje não consigo explicar como que Deus fez isso. Porque se tinha uma coisa que Deus não deveria fazer comigo, é me salvar. Pensa num homem mau, ruim, frio, calculista, brincando com o sentimento dos outros. Porque o que a noite, o mundo oferece é isso. Que Satanás coloca para nós como oportunidade é brincar com o sentimento das pessoas. Aleluia. Se todos nós que aqui estamos compreendemos de fato o amor de Deus, a nossa fé fortalece, meus irmãos. A nossa fé fortalece. Quando você lê João capítulo 3, primeiro entenda que João é um especialista no que está falando. E João não consegue escrever isso. João está falando da intensidade. Este homem amou tanto a humanidade, essa humanidade má, perversa, que o engana, que eu não consigo explicar. Presta atenção. Um pregador chamado Paul Washer diz algo muito interessante, que eu nunca mais esqueci. O ser humano tem um poder de desistência de Deus tão grande, mas tão grande, que quando o próprio Jesus chega diante do mar, ele diz ao mar: aquieta-te, diz ao vento: calma, e eles obedeceram à voz dele. E até aí eu fiquei surpreso, o que esse cara vai falar? E ele disse algo interessante, que o próprio Cristo, por intermédio do Espírito Santo, chega a nós
e diz: me ama mais, me busque mais, santifique mais, pague mais um preço diante de mim, busque mais a minha face. E nós dizemos: não. A humanidade que ele criou tem a ousadia de dizer não. Aliás, por isso que o apelo para mim me causa, às vezes, pavor. Eu tenho dificuldade com apelo. Quem quiser vir aceitar a Cristo como Salvador. Por quê? Por que eu tenho dificuldade? Eu até faço, sem problema. Mas eu tenho dificuldade porque quando eu faço, e eu sei que tem alguém que pode se render, que precisa se render, e quando ele não vem, eu penso nisso que eu acabei de dizer para vocês. É um dos maiores, podemos dizer em termos de proporção, um dos maiores pecados que o ser humano pode fazer. Ele resiste ao Criador. Quem já teve a experiência de chegar uma pessoa e dizer para ela: ô filho, entrega a sua vida para Jesus, e o camarada todo arrebentado, ele diz: agora não. Agora não. Pensa nisso. Quantas vezes você fez isso antes de ser cristão? Quantas vezes? O Espírito Santo bateu no seu coração, bateu na sua porta, você diz: agora não. E aí um dia, eu lembro que eu estava na escola dominical ensinando isso, e aí alguém levantou a mão e disse: pastor, ainda bem, nós fazíamos isso, hoje a gente não faz mais. Pois é, a gente continua fazendo. Aliás, o texto de Apocalipse, quando diz: eis que estou à porta e bato, não era para o mundo, é para a igreja. Jesus ali está batendo na porta da igreja, e o coração da igreja está fechado para o amor de Deus. Escute, meu irmão, o dia que nós compreendemos de fato o amor de Deus, seremos bem resolvidos em todas as áreas. Deixa eu rasgar algo para você aqui. Pare com essa conversa de que a igreja não tem amor, de que os irmãos não sabem amar. Se você tivesse o amor de Deus, isso estava resolvido. Eu não dependo de entrar aqui na Betel, seja a igreja que for, alguém me abraçar e dizer: pastor Éder, como o senhor é importante para Betel. Não dependo disso, meu irmão. Deus me ama e ponto final. Deus me resgatou e ponto final. Entenda o amor de Deus. Para de confessar coisas para pessoas que não têm estrutura, não têm maturidade, expõe a tua vida, não conhece o amor de Deus e te faz desconhecer mais ainda o amor de Deus. Entrega a sua vida no altar de Deus, pois foi Ele que te resgatou, foi Ele que morreu por você e por mim, e é por Ele, é para Ele que eu devo todas essas obrigações. A intensidade de um amor de um irmão, por mais que ele te ama, não chega próximo ao amor de Deus, não chega próximo. Por ficarmos tão fincados nas coisas da terra, nós estamos esperando nos outros. Essa semana um irmão disse para mim: pastor, estou tão chateado com as mortes aí dos pastores. Se eu não me engano é o sexto, é isso, pastor? Sexto, sétimo, que suicida. Isso faz desanimar a fé da gente. Olha o que ele disse. Isso desanima a fé da gente. Porque como é que pode um líder religioso tirar a sua própria vida? Parece ser simples de resolver, né? Mas é não. Mas não é não. Porque veja bem, às vezes a gente está tão preso nas coisas da terra que a gente esquece o que a própria Bíblia diz. O apóstolo Paulo vai dizer que o ministério, ele tem para nós um peso de glória. O dia aos líderes que aqui estão, eu sou pastor, eu posso dizer isso para você com muita propriedade. Aos líderes, você que deseja o episcopado, e Paulo diz que é excelente você desejar, entenda uma coisa: o ministério tem que ser para você um peso de glória, de alegria. Por isso, escute, eu tenho andado preocupado com isso, porque essa onda de suicídio que está aí, parece que virou normal. Parece que então, o pastor que está aflito, é simples, tira a vida, está resolvido. E parece que está invertendo tanto o papel, que estão se passando por um mártir. Escute, irmão, não estou entrando nos méritos, se ele está errado em fazer isso ou não, não sei. Isso é ele e Deus.
Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o que a Bíblia nos orienta é que o ministério tem um peso de glória. É maravilhoso servir a Deus e não vale a pena tirar a vida por nada. Nada. Por isso, não se espere nisso. E eu disse para ela: olha, irmã, você está falando sobre isso, esse pastor que suicidaram, você já leu a história da igreja? Quando eu falo a história da igreja, não é a história da sua igreja. Você já leu a história da igreja? Você já ouviu falar sobre Perpétua, uma mulher chamada Perpétua e Felicidade? Olha o nome das mulheres: Perpétua e Felicidade. Olha o tamanho da comunhão de Deus dessas mulheres. Essas mulheres, quando jogadas na arena, na época do Coliseu de Roma, quando elas foram jogadas na arena, a intimidade com Deus, a comunhão umas com as outras, era tão grande, pastores, que sabe o que Perpétua fez? Quando ela viu o leão vindo em direção à Felicidade para comer, ela entrou na frente, com a criança no colo. Algumas fotos originais mostram isso. Ela entra na frente com a criança no colo e diz: os meus olhos, maravilha isso aqui, meu irmão, os meus olhos, ela diz para a Felicidade, os meus olhos não podem contemplar a minha amiga morrer primeiro. Eu entrego primeiro no seu lugar. Leia a história da igreja. Isso edifica a sua fé. Isso te fortalece. Quando você vê o velho Policarpo na fogueira e os seus algozes dizendo para ele: negue-se a Cristo, Policarpo, nega-se, que nós apagamos a fogueira e te tiramos daí. Então o Policarpo abre em alto e bom som: aumente mais a fogueira, para que eu possa ver o meu rei coroado na glória. Você vai ver a história como o John Bunyan. Leia a história, leia. John Bunyan, que escreveu O Peregrino. Uma dica: leia O Peregrino. Quem não leu ainda, é um clássico. Você que é cristão não pode deixar de ler O Peregrino. Se você não quer ler O Peregrino, assista o filme O Peregrino. Vai lá no YouTube e digite, você vai ver o filme completo. A história inteira do plano de salvação. Peregrino, os puritanos, os mais belos puritanos que já existiu. Peregrino preso por causa de estar pregando. John Bunyan preso por estar pregando o evangelho. Olha que tremendo isso. E aí então os soldados chegaram até ele e disse: Bunyan, você tem família, rapaz. Você tem filhos. É simples. Pare de pregar e nós te soltamos na hora. Pare de pregar que nós te soltamos agora. Você não ama os seus filhos? E ele disse: Senhor, eu amo meus filhos. Eu quero estar com os meus filhos, com a minha esposa. Mas eu vou te dizer uma verdade: se o Senhor me soltar aqui hoje, eu vou pregar agora o evangelho. Se o Senhor me soltar aqui hoje, eu pregarei o evangelho. Diz a história que aquele soldado converteu na hora. Tamanha convicção de John Bunyan. Leia isso. Ocupe o seu tempo nisso, para que o amor de Deus fortaleça em você. Meus irmãos, eu tenho andado assustado. Quanta falta de maturidade nós estamos vivendo nos dias de hoje. Com pessoas que não conhecem o amor de Deus. Está se sentindo complexado até hoje porque é gorda, porque é magro, porque é careca. Se me chamarem de careca, perdeu sua viagem. Porque eu no mínimo vou dizer, como eu disse para o irmão um dia: nossa, você descobriu que eu sou careca? Você é muito inteligente. Mas é tranquilo para mim. E se nós temos esses problemas, precisa ser resolvido. Aonde? No amor de Deus. Não é só cantar aqui, meu irmão, que Deus te ama. É viver isso. É se entregar para isso. É saber a intensidade, a profundidade disso. Você não sabe colocar no papel e explicar o amor de Deus? Não. Então viva isso. Chegue para alguém e fale: olha, em casa eu estou passando uma prova, estou no estreito, mas sabe o que eu acredito? Eu acredito que no tempo de Deus, na hora de Deus, Ele vai abrir as portas. Sabe por quê? Porque Ele me ama. Ele me ama. Em último lugar, por que o amor de Deus é tão grande? Pela sua dádiva. Pela sua dádiva. Deus amou o mundo, está no texto. Estou pregando de forma expositiva, está no texto. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Vou repetir de novo. Deu o seu único filho.
Eu disse aqui uma vez, vou repetir de novo. O melhor de Deus não está por vir, meu irmão. O melhor de Deus já veio. O resto é lucro. O resto é resultado. A dádiva que nós temos, o maior presente que nós temos é Jesus Cristo, habitando dentro de nós. Mesmo assentado, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora. Curva a sua cabeça aí agora. Aleluia. Aleluia. Faça uma reflexão. Qual é a medida do amor de Deus para você? Por quê? Por que mesmo Deus nos amando, a gente pensa tanto em desistir? A gente é tão desanimado. Enquanto estamos tentando resolver aquilo que o diabo lançou de forma estratégica, nos distrair. O diabo está nos distraindo com briga de posições, vaidades, exposições, desatenções. Enquanto o diabo está nos distraindo, por não conhecer o amor de Deus, milhares de pessoas estão morrendo, indo para o inferno agora. Pastor, você está tocando terror? Não é verdade. Eu sempre penso nisso. Nesse exato momento, a minha mãe está lá em casa. Não serve a Deus. Se a trombeta soar agora, minha mãe vai para o inferno. Se a trombeta soar agora, minha mãe vai para o inferno. Pastor, como é que você afirma isso? É a verdade. O que eu estou fazendo? Eu estou brigando por quê? Qual é a minha causa? Será que eu entendo o amor de Deus de verdade? Será que eu sei expressar o amor de Deus? Aleluia. Permita, nesse exato momento, na autoridade do Espírito Santo de Deus, permita que o Espírito Santo vá aonde você está agora. Permita que Ele vá até você e te faça compreender um pouquinho da profundidade do amor de Deus. Você pecando ou não pecando, se você santificar mais, Deus não vai te amar mais. Se tem uma coisa que nós não conseguimos fazer, é aumentar o amor de Deus por nós e nem diminuir. Ele ama do mesmo jeito. O que você fizer não vai chamar a atenção de Deus para Ele te amar mais. Por isso, curva a sua cabeça agora. Isso aqui também é uma luta espiritual gigantesca. Gigantesca, porque Satanás é mais interessado de fazer você desvirtuar a sua atenção e colocar na tua mente que Deus não te ama, de que Deus não preocupa contigo, de que Deus não está trabalhando ao seu favor. Mas agora, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Espírito Santo que Ele possa sussurrar nos teus ouvidos e te fazer entender que o amor de Deus dele nunca desamparou de ti, nunca saiu de perto de ti. Que você possa entender que você não está sozinho, sozinha. Naquelas noites que você estava chorando, Ele está anotando tudo isso. Naquela noite que você se sentiu sozinho, Ele está vendo tudo isso. Que você possa compreender o amor de Deus. Se nós não compreendemos isso, nós não conseguimos compreender o amor de Deus para com Davi, para com Moisés. Porque nós somos tão pecadores quanto. Agora que você ficou em silêncio, eu quero convidar você a se coloque de pé agora. E agora eu quero convidar você de forma espontânea. Abre a sua boca e fale com Deus agora. Abre a sua boca agora. Fale com Deus agora. Agora nesse momento não é um momento de você falar o que você precisa.
Agora nesse momento é o momento de você falar o que você compreendeu. Se você ainda não compreendeu, Deus ainda não compreendia esse amor que o pastor Éder pregou. Então fale com ele: Deus, eu não compreendi isso até hoje. Eu não sinto amor pelas almas, eu não sinto amor pelo preso, eu não sinto amor pela prostituta, eu não sinto amor pelo drogado, eu não sinto isso. Fala a verdade para ele. Eu não sinto amor pelas almas perdidas que estão indo ao inferno. Deus amou o mundo, todas as raças, todas as nações, e nós não temos o direito de irmos contra isso. Venha comigo, ore agora. Vamos orar agora. Venha comigo, ore. Não espere, é você. Ore. Isso. Entre na ceia assim. Participe da ceia com o coração assim, entendendo o amor de Deus. Fale com Ele o que te aflige. Fale com Ele. Fale com Ele aonde você caiu, aonde você errou. Fale com Ele aonde você não compreende, o que você não está entendendo. Ô Espírito Santo, eu te peço agora, vá de encontro aos seus filhos agora. Vá de encontro a cada um agora, Senhor. A esse homem, a esta mulher que ainda não tem a fé alicerçada, não tem ainda a fé firmada no Senhor, por não compreender o seu amor, e ainda carrega complexos, ainda carrega a dor do desprezo, ainda carrega o abandono. Vá de encontro agora, que ela possa, enquanto ela tomar o pão sobre si e o cálice, que ela possa entender que isso foi entregue por amor a ela. Eu repreendo agora nesse momento a voz de Satanás sobre esses ouvidos dos adolescentes que aqui estão, das crianças, dos adultos. Eu repreendo a acusação de Satanás, pois aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.